Minha diretoria, tudo bem com vocês? Deixa eu falar uma parada pra vocês. É o seguinte, tava vendo o jogo aqui do Botafogo, ontem assisti um pedaço do jogo, primeiro tempo inteiro do Fluminense e Vasco e tal, e os outros jogos que eu acompanho tudo, né? Fico vendo o jogo aqui o tempo todo. E tá difícil, né? Tá sofrido, tá difícil, é um comentário quase que geral. Todo brasileiro que assiste futebol, que a gente conversa, fala, pô, o nível tá uma merda, né? Apesar de ser os estaduais, e a gente já esperar por isso, tá ruim tudo, né? A gente não tem, o ano passado, por exemplo, uma tragédia. O calendário, porra, Covid, tudo bem, mas assim, não é uma coisa que vem melhorando, né? É uma coisa que vem claramente sendo empurrada com algumas mudanças, né, no estilo de jogo e tal, mas que não emplaca, né? No Brasil a gente tem uma dificuldade de emplacar o jogo, o conceito de jogo coletivo com a parte tática com a parte técnica, né? Com a parte do maneira que o futebol brasileiro está acostumado a jogar. E existem várias discussões do porquê isso, mas na verdade isso é razoavelmente simples se você não for criar 1000 teorias da conspiração. O que aconteceu com o futebol nos últimos anos e por que o futebol brasileiro tem tanta dificuldade em passar a jogar esse futebol? Qual que foi o discurso que você ouviu e ouve até hoje de jogadores do mundo inteiro sobre o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é um futebol muito técnico. E aí quando você ouve isso, pode ser que na sua cabeça fique uma coisa, mas peraí, se fosse muito técnico, seria muito melhor de se assistir. Quando na verdade não é isso. Quando eles dizem que o futebol brasileiro é muito técnico, ele é baseado na técnica. Ou seja, a decisão do jogo sempre foi esperada pela técnica. A gente sempre apostou que os jogadores brasileiros resolveriam o jogo através da condição técnica deles. Nunca foi uma questão coletiva, nunca foi uma questão de treino e tal, sempre foi uma questão técnica. O que isso quer dizer? Que durante muitos e muitos anos a gente falava o seguinte, acerta a defesa lá na frente e deixa os caras livres. E quando o treinador eventualmente dava funções para os jogadores de frente, nós mesmo, imprensa e torcedores, a gente batia nos caras, falava, meu irmão, não, deixa o cara solto, porra, tá maluco, tá podando o cara e tal. Então, culturalmente, o futebol brasileiro sempre foi um futebol, inclusive por isso nós ganhamos e sempre ganhamos no mundo inteiro. Por isso, porque todo o futebol do planeta era baseado em técnica e, portanto, quando você chegava para jogar contra o Brasil, a gente arrebentava todo mundo, né? Isso é óbvio, a gente joga muito mais bola que os outros. Só que chega num momento em que o futebol, graças à supremacia europeia, eles precisam parar o resto do mundo, eles precisam ter o melhor futebol do mundo, uma questão de financeira, etc. O que eles encontram? Eles encontram uma maneira da partida ficar mais equilibrada. Qual que é essa maneira? Diminuir a qualidade técnica e colocar um jogo de uma forma muito intensa, muito tática, muito inteligente, muito rápida, né? E isso eles são muito bons, porque eles fazem isso desde sempre. Então, para você explicar para um alemãozinho fazer parte de um esquema tático, é mole. O difícil é você explicar para o menininho lá que saiu da favela e tá ouvindo desde os 10 anos de idade. Você vai ser craque, vai salvar suas 3 gerações da família. Esse menino não vai tocar a bola de lado, esse menino quer driblar 3 caras e fazer o gol, né? Porque é isso que ele ouve desde que ele nasceu. Então, culturalmente, é muito mais difícil você explicar para um elenco de jogadores do Brasil do que para um elenco europeu um conceito de jogo totalmente coletivo baseado na simplicidade. Qual que é a simplicidade? Quando você tem muita intensidade de jogo, você não pode inventar muito, porque se você inventar muito, você vai perder a bola. Quanto mais intenso é o jogo, quanto mais rápido fica o jogo, mais rápido fica a defesa adversária. Isso é meio óbvio, né? O jogo fica muito rápido, o espaço diminui e, portanto, você tem muito menos facilidade em dominar uma bola, em ajeitar e fazer alguma coisa tecnicamente mais brilhante. A maior parte do tempo você vai ter que fazer lances óbvios, que é tocar do lado e tal, se posicionar, receber, sem inventar muito, você tem que dar um toque de 3 dedos, você não precisa fazer isso o tempo inteiro, para chegar ao ataque coletivamente. O brasileiro não consegue entender isso. E mesmo quando ele consegue entender, não é do futebol dele, desde o dia que ele nasceu, que ele pratica, usar isso. Então, o conceito que existe no futebol mundial hoje, que é irreversível, porque evidentemente um jogo mais intenso, mais corrido, mais forte, mais tático, ele impede o jogo técnico. Então, o único jeito que você tem de equilibrar é aceitar o jogo intenso e o jogo tático, porque você não vai conseguir, através de uma técnica lenta ou meramente de uma técnica, se sobressair. Você vai ter que igualar na questão de intensidade, tática e força e velocidade para que você tenha a técnica e consiga ganhar o jogo. Ainda assim, hoje é muito mais importante você ter um coletivo forte, intenso, rápido, do que você necessariamente ter 2 ou 3 jogadores que arrebentem com uma defesa e mudem o jogo para você, né? Até porque esses jogadores hoje têm cada vez menos espaço para fazer isso. Então, a qualidade técnica do grande jogador hoje ela é muito inferior à qualidade técnica do jogador do passado. Não porque ele não tenha, mas porque não dá para ver. Porque quando você dava a bola para um jogador na década de 80, ele dominava a bola e tinha espaço para fazer tudo o que ele queria. Né? Por quê? Porque o grande objetivo do jogo era jogar. Não era necessariamente evitar o jogo adversário e fazer com que a coisa fosse o tempo inteiro tão corrida, tão combatida, tão pegada. Né? O negócio era jogar. Eu espero o adversário me atacar, depois eu ataco. Era um outro jogo, era muito mais gostoso de ver.
E aí você tem uma condição, por exemplo, o Luan do Grêmio na década de 80, de 90, seria o melhor jogador do Brasil, né, que hoje está no Corinthians. O Jean-Pierre do Grêmio seria um puta craque. O Douglas teria sido um puta de um jogador maior do que ele já foi, né, em momentos em que o jogo era desse jeito. Quanto mais intenso fica, mais difícil fica para o padrão brasileiro. E aí nós temos um gap, que é a safra que joga futebol hoje, e isso aconteceu nos últimos 10 anos, então não dá para você querer já trocar a safra inteira, e a safra que vem aí. A safra que vem aí já tem uma outra consciência, né? Mas não é da próxima Copa, nem da outra. São garotos que hoje têm 10, 11 anos de idade. Esses meninos já entendem o futebol dessa forma. Eles querem fazer o drible do Cristiano Ronaldo, só que esse drible é rápido e pro gol. É diferente da safra anterior que queria fazer 30 firulas, calmo, mata a bola no peito, é outra parada. Então você querer mudar a maneira de se ver futebol, de treinar e de acreditar num jogo coletivo e não levar em consideração que você tem um gap cultural para trazer esses jogadores para isso, é um pouco de covardia descer só a porrada e dizer que o futebol brasileiro morreu, né? O futebol brasileiro hoje é uma merda porque nós não conseguimos adequar o que se tem hoje como princípio básico para se jogar um bom futebol com a questão técnica e cultural que nós temos de levar o jogo dessa maneira. Então, eu fico assistindo às vezes hoje eu estava vendo aqui o jogo do Botafogo, por exemplo, é muito nítido que o jogador brasileiro, ele se coça para fazer uma jogada de mais efeito. Ou para aparecer, ou para ser, enfim, seja por que for, mas é dele. Ele quer resolver o jogo na técnica, porque nós somos um futebol técnico. Então, quando você dá uma bola no lateral direito do Botafogo, você fica prestando atenção e você faz, pô, vai passar o meia, ele só devolve e abre. É óbvio que qualquer clube europeu vai fazer 30 vezes no jogo, né? Sem nenhum brilhantismo. O que o cara faz? Ele para a bola, ele espera, ele olha o zagueiro, ele olha o cara passando, ele finge que vai dar e puxa pro meio. Você fala assim, mas você complicou a jogada. Então, a jogada estava fácil, ele já tinha passado correndo, ele ia ficar na frente. Mas ele precisa tentar uma coisa diferente. Por quê? Porque o futebol brasileiro é tentar algo diferente. Mas hoje não dá tempo. Quando ele cortou pro meio, tinha 2 caras lá do outro time que foram lá tomar na bola dele. É isso, entendeu? Então a gente tem uma dificuldade do caralho, vai continuar tendo durante um período ainda, e eu acho que compreender e tentar acelerar é mais inteligente do que simplesmente ficar só descendo o pau, né? Eu acho que falta pra gente também um pouco de personalidade em assumir as nossas características, não necessariamente copiar tudo da Europa, né? Tentar manter alguma coisa nossa, e aceitar que isso foi levado pelos donos do futebol, que é o dinheiro, e o dinheiro está na Europa. Então, pra eles é bom que seja dessa forma, vai ser dessa forma. Não adianta a gente querer mudar, querer imaginar que a FIFA tem algum interesse em devolver o espaço para o campo e tirar um impedimento, porque não tem. Porque isso é devolver ao futebol sul-americano e dar uma brecha ao africano que a técnica seja novamente a grande protagonista do jogo e não o coletivo, o tático, o investimento, o dinheiro, né? E aí você tem questões financeiras muito mais fortes para dizer isso. Ok? Então, basicamente, era isso. Já baixou o futebol? Não? Então é agora, hein? Primeiro link da descrição aqui, baixa de graça, tem campeonato francês e alemão para você assistir lá. Você enjoado brasileiro. Valeu?